Esse novo filme foi vendido como um terror sobrenatural, mas na verdade ele é um drama com pitadas de terror e não é nem um terror assustador. É um terror que tá mais enraizado na maldade humana do que em si em algo sobrenatural. E por mais que eu tenha adorado Presença, esse é um filme que vai dividir opinião, mas muita gente, no caso, eu acho que vai odiar. Primeiro porque eu acho que as pessoas vão pro cinema assistir esperando um filme de terror e elas não vão receber isso e vão sair frustradas. E segundo porque o filme não tem uma história muito aprofundada, com vários diálogos, com várias explicações. Na verdade é um filme simples, que usa essa simplicidade ao seu favor. E hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers no começo do vídeo, com spoilers da metade pro final, pra desenvolver um pouco mais sobre aquela reviravolta final, sobre o desfecho dessa história, então tem bastante coisa pra gente conversar. Mas antes, deixa o like que é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes e me conta nos comentários se vocês pretendem assistir o filme no cinema. Na trama de Presença, uma família americana se muda pra uma casa suburbana de 2 andares e depois de algumas anormalidades, eles descobrem que existe uma entidade sobrenatural nessa tal casa. E a pessoa que mais se conecta com essa presença é a Chloe, que tem calafrios e um desconforto quando ela tá no seu quarto, que é onde a presença fica geralmente. E o pai da Chloe começa a achar que essa sensação que ela tem vem do trauma de perder a amiga dela, Nadia, por uma overdose de drogas, enquanto a mãe dela tá mais focada na rotina ali do trabalho e quase não tá percebendo o caos que tá acontecendo na vida da família. Ah, e ainda tem o Taylor, que é o irmão da Chloe, que assim, é o favorito da mãe, né? E ele também fica com um pouco de raiva da irmã, por a irmã ficar sofrendo pela morte da Nadia, por a irmã ser meio devagar, enfim. Essa família tem vários problemas. E quanto mais o tempo passa aí no filme, mais a gente vai vendo essas desavenças, né, de convivência que eles têm. E tudo nesse filme é apresentado pra gente pela perspectiva da própria entidade. E isso indiretamente nos torna a própria presença na casa dessa família. E o curioso é que essa presença não tenta matar ninguém, não tenta ferir ninguém. Ela é uma presença que até certo ponto não sabe o que tá fazendo na história, ela não sabe quem ela é, ela não sabe qual o propósito dela. E ela vai servir como um POV pra gente que tá assistindo tentar capturar as pequenas informações que o filme vai jogando pra gente, porque essa família literalmente entrega informações pra nós espectadores, pra gente tentar montar o quebra-cabeça, pra quando a gente chegar no final a gente falar, agora isso faz sentido, ou eu não tinha notado isso, ou eu tinha notado isso, dependendo da forma com que você assistiu o filme. Então vai ser um filme que as interpretações de cada pessoa vão levar ela a compreender o que acontece no final, ou ficar frustrado com esse final. Mas antes de chegar nesse desfecho da história, é legal notar que o filme traz muitos planos sequência, que só são interrompidos quando o fantasma decide mudar de ambiente, ou até mesmo se esconder dentro do armário do quarto da Chloe. Então esse é um filme que tem uma identidade visual muito legal, que tem uma estética legal, uma cinematografia legal, uma fotografia muito bela. E muitas das situações aqui são bem conduzidas por conta do diretor, o Steven Soderbergh, que logo de início, quando eu notei que ele era o diretor desse filme, eu já pensei, esse não vai ser um filme de terror comum, e realmente não foi. Porque eu já conheci os trabalhos dele, como por exemplo Distúrbio, que é um filme gravado com o celular, e assim, é um filme que tem uma perspectiva muito similar ao que Presença tenta também fazer. Também imaginava que a narrativa seria tão desregular como aconteceu em Contágio, que também é outro filme dele, e eu também imaginava que ele conduziria uma reviravolta legal aqui, assim como ele conduziu em Kimi, que é outro filme dele. E assim, gente, esse cara faz filmes diferentes uns dos outros. E eu aprecio bastante essa ousadia dele pra cada projeto. Ele não fica numa caixinha tentando só seguir o típico clichê. Ele, na verdade, pode até pegar a simplicidade de projetos, como por exemplo acontece aqui em Presença, é um filme simples, mas transforma em algo diferente. Ele gosta de fazer coisas incomuns, como por exemplo a própria carreira dele é incomum, gente. Ele tem Magic Mike no currículo. Magic Mike, assim, é algo incomum. Então, sabendo que esse era o diretor, eu já tinha uma expectativa bem interessante sobre o que eu poderia receber em Presença. E por isso que eu acho que o filme foi gratificante pra mim, tanto que quando terminou eu pensei, esse cara me surpreendeu de novo. Eu até pensei que quando o filme acabou, a vibe de Personal Shopper com a Kristen Stewart era muito similar ao que a gente viu aqui em Presença. Não sei se vocês vão sentir essa similaridade entre os dois filmes, mas a vibe é parecida, sabe? Aliás, eu adoro Personal Shopper. Só deixando a recomendação aqui pra vocês. Mas eu sinto que o que as pessoas podem não gostar muito aqui não é nem si a direção, é mais o roteiro do David Koepp, que também, aliás, escreveu Kimi, né? Esses dois aí já estão numa parceria de longa data. Só que o roteiro tem realmente os diálogos meio escassos, e o que mais salva aqui tudo o que a gente tá vendo são as performances dos atores, porque o elenco é capacitado, o elenco consegue entregar algo poderoso, algo que funciona pra esse filme, que não tem tanto desenrolar ali escrito em si. É mais as performances que salvam tudo que a gente tá vendo. Entretanto, mesmo que o David Koepp seja um roteirista que já errou bastante, né? Ele fez A Múmia, do Tom Cruise, então assim, é um grande erro. Ainda assim, ele fez um dos meus filmes favoritos da vida, que é Quarto do Pânico. Então, eu não posso desvalidar totalmente a história que ele construiu pra esse filme, já que a trama conduz bem o
que ela precisa e ela leva a gente pra uma reviravolta muito legal ali no final das contas. Então, no geral, eu sinto que Presença é um filme elegante, que soube abraçar o tom conceitual e experimental que ele tanto propôs pra gente, né? Essa vibe sobrenatural, onde o próprio fantasma traria a perspectiva da história pra gente. Então a gente teve um drama com um terror bem estiloso aqui. E é uma pena que poucos vão apreciar esse filme e muitos vão reclamar da história e do ritmo dele. Eu acho que até vão reclamar do desenrolar da história e do desfecho, falando que é previsível, mas assim, gente, o filme tava literalmente te entregando as pecinhas e você foi montando as pecinhas pra chegar no final. Então não é previsível, é que realmente ele tava te entregando o que ele precisava te entregar pra você chegar no final e saber o que ia acontecer. Enfim, eu quero muito saber a opinião de todos vocês. O que importa é que eu gostei do filme, achei ele divertido, achei que foi um respiro muito bom pra gente que tá assistindo tantos filmes clichês, né, ultimamente. Esse filme sai um pouco disso e tenta fazer algo mais experimental pra sair daquela zona habitual que a gente tá acostumado. Então, eu sou a favor desse filme, eu sou do time que curtiu. Mas me conta nos comentários o que vocês acharam. Se assistiram até esse ponto, coloca um fantasminha lá nos comentários pra saber que vocês viram tudo. Deixa o like que é importante, se inscreva aqui para próximos conteúdos e a partir de agora vamos falar com spoilers. Presença é um drama familiar cheio de metáforas que traz aí o debate sobre trauma e como o trauma afeta as pessoas. E primeiro a gente tem que lembrar que a corretora de imóveis logo no início do filme fala pra família que a casa onde eles vão morar nunca teve relatos de algo sobrenatural. E isso é muito importante, porque a reviravolta do filme tá muito conectada a isso, sabe? Sobre nunca ter tido nada sobrenatural nessa casa. Então, guarda essa informação pra gente voltar lá no final do vídeo e falar um pouco mais sobre isso. E logo no começo da história também nós conhecemos a Chloe, que tá lidando com as recentes mortes ali de duas amigas dela por overdose. E ao longo da história a gente vê que a Chloe começou a dar uns pegas no Ryan, o amigo ali do irmão dela, o Tyler. E aparentemente o Ryan é um dos atletas mais populares da escola, né? Só que o Ryan sempre me pareceu estranho. Ele tentou uma vez drogar a Chloe, muito provavelmente pra abusar dela e pra matar ela. Porém, a nossa entidadezinha foi lá e fez o copo cair no chão. E esse copo tinha droga, né? Então assim, a entidade salvou a Chloe uma vez. Depois disso, os pais da Chloe saíram pra uma viagem a trabalho e o Ryan ficou na casa ali da Chloe com o irmão dela. Ele drogou literalmente o irmão e subiu pro quarto dela pra eles se pegarem no quarto. Porém, esse canalha drogou a Chloe e dessa vez a Presença não fez nada pra impedir que ela tomasse ali a bebida. É como se a Presença tivesse ficado mais fraca ao longo do filme. Entretanto, fica muito claro nesse final que a entidade quer proteger a Chloe a qualquer custo. Então assim, vai fazer de tudo mesmo estando fraco, né? Porque você vê que ele tenta se comunicar, ele tenta mexer as coisas, ele tenta fazer aquele sonar ali, né? Mas ele não consegue. E nesse ponto da história, a Chloe tava prestes a ser assassinada pelo Ryan, assim como ele matou as duas amigas dela por uma overdose fake. E o Ryan ficou fazendo a Chloe se sufocar lentamente enquanto ela tava apagada. E assim, eu tava ficando já irritado, porque ele tava se divertindo, brincando com o corpo dela. É como se ele estivesse sentindo prazer em matar essas garotas que obviamente gostavam dele. E nesse ponto da história, a Presença fica irritada de ver isso. E como ela não consegue parar o que o Ryan tá fazendo, ela desce as escadas pra acordar o irmão dela, o Tyler. E o Tyler, então, acaba acordando porque a gente depois sabe que o Tyler e a Presença estão conectados, né? Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ele acorda, sobe as escadas e entra no quarto pra enfrentar o Ryan. E na briga, esses dois acabam ali passando pela janela do segundo andar, cai na garagem e a Presença vê os corpos ali no chão. E esse momento foi chocante. Esse momento me deixou de boca aberta. Eu só sabia ficar pensando, meu Deus do céu, que loucura aconteceu aqui. Eu sabia que teria um final chocante, mas não assim desse jeito. E olha que a médium tinha avisado um pouco antes, né, que ia acontecer algo terrível nessa casa. Ela tinha falado que tinha realmente uma presença ali, que essa presença não queria o mal. Ela até também tinha deixado claro que as presenças, né, as entidades, elas se deslocam no tempo. Então presente, passado e futuro são a mesma coisa pra presença. E é legal ver que ela deixou claro sobre o tal acidente talvez acontecer com uma janela. Então, assim, aconteceu exatamente isso no final, né? Ela basicamente premeditou a morte da presença. Que é ninguém mais, ninguém menos que o Tyler, o irmão da Chloe. E ao longo do filme, a Chloe ficava toda hora pensando, não, quem é a presença é minha amiga Nadia. Minha amiga Nadia tá tentando me ajudar, tá tentando pedir ajuda aí também como fantasma. Então ela ficava toda hora pensando que era a Nadia. E não era. E quando a gente descobre que era o Tyler, gente, eu senti um vazio no coração, porque foi tão triste. E o filme se finaliza da maneira mais sofrida possível, porque literalmente a família Pine se despede da casa, né, depois da morte do Tyler. E a Rebecca ainda sente algo nessa casa. E quando ela vai ali na frente do espelho antigo, a presença aparece atrás dela. E ela desaba ali, chorando, falando, ele voltou pra salvá-la, no caso, se referindo a salvar a Chloe. Então a gente vê o fantasma conseguindo ir embora, né? Então o Tyler saiu finalmente da casa, foi pro céu ali pro seu descanso eterno. E a Chloe agora tá sabendo a verdade sobre as mortes das amigas e vai provavelmente limpar o nome delas, porque elas não morreram de overdose porque elas quiseram. Elas morreram porque elas foram drogadas por aquele doido do Ryan. E depois de tudo isso, a gente nota que o Tyler precisava morrer pra que ele salvasse a irmã dele. Então ele tava vivendo um paradoxo, né? Porque ele tava vivo ao mesmo tempo que ele já tava morto, tava ajudando a ele morrer pra salvar a irmã.
E tudo isso é muito triste, porque, gente, ele literalmente fez de tudo pra salvar a irmã, né? E inicialmente, se vocês notarem, a presença no começo do filme só aparece no começo da história, quando a família chega até a casa. Então, a presença nunca existiu naquela casa. E também, essa presença, no início, não sabia quem era a Chloe. Essa presença não sabia o que ela tava fazendo ali. Como eu já disse, era uma presença que tava procurando um propósito. E provavelmente a presença começou a cair na real de quem ela era quando ela se sentiu culpada pela brincadeira que o próprio Tyler, no caso que tava vivo, fez com a Simone na escola. Tanto que essa cena que ele destrói o quarto do Tyler foi meio que mostrando que ele tava com raiva do que ele tava fazendo. Então tudo isso é uma pecinha do quebra-cabeça pra gente chegar no final e descobrir que a presença sempre foi o Tyler. E eu acho que o que o filme mais pecou, né, antes da gente terminar o vídeo, foi nos subenredos, principalmente no enredo envolvendo os pais. Por exemplo, a Rebecca tá envolvida com algo ilegal no trabalho. Isso fica claro. Eu acho que é alguma fraude fiscal, mas não trabalham muito isso pra eu afirmar que se é ou não. A única coisa que eles trazem é que o Chris tá tentando ali pedir um aconselhamento jurídico sobre se ele levaria a culpa pelo que ela tava fazendo, né, sobre os problemas legais que ela teria. E eu até acho que eles poderiam estar à beira de se separar, porque a relação deles não tava muito legal. Então assim, o filme traz algumas coisas sobre os pais, mas eles nunca levam adiante. Eu até acho que isso mostra como os dois estavam desligados sobre o que estava acontecendo com os filhos, mas também são problemas que não são trabalhados. Só que no geral isso também não muda muito o que aconteceu ali com a Chloe e com o Tyler. E eu achei que Presença abordou bem o trauma e o luto da maneira com que deveria abordar, porque eles trouxeram como isso impactou muito na Chloe, né, e como isso gerou tudo isso que aconteceu durante o filme. E é doido pensar que o começo do filme mostra a Chloe sentindo a presença ali na casa, ninguém acreditando nela, né? Mas por ela ter vivido um trauma, a morte da Nadia, ela sentiu essa presença, então ela tava conectada indiretamente. E aí o final mostra a Rebecca sentindo a presença do Tyler, porque ela também sofreu um trauma que foi perder o filho. Então o filme mostra no final que quando você tem um trauma, você acaba se conectando indiretamente com o mundo espiritual, e eu gostei disso no final, acho que encerrou bem a história. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Presença. Me conta aí o que vocês acharam do filme, se gostaram ou não gostaram, se interpretaram da mesma maneira que eu interpretei, coloca nos comentários, deixa o like que é importante, se inscreve para próximos conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Beijo e tchau!